Hello, como prometemos, estamos aqui hoje para falar sobre relacionamento amoroso. Bom, a gente vai apresentar a nossa convidada querida, especial, a Ana Luísa. E aí a gente vai conversar, a gente vai bater um bate-papo sobre os relacionamentos amorosos, as dúvidas que ela tem sobre o relacionamento amoroso, as dúvidas que ela trouxe das amigas que a gente pediu para coletar. E aí ela vai fazendo as perguntas, a gente vai respondendo e ela vai comentando, né, Ana Luísa, da tua parte também, da tua dificuldade ou da tua facilidade de achar um relacionamento amoroso. Pode ser assim? Pode. Então se apresenta um pouquinho, quem é você, o que você faz, se tem filho, não tem, cachorro, papagaio, enfim. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 34 anos. De beleza. E de alegria. Eu aceito, eu recebo, tá? Eu fui convidada pelas meninas para poder estar falando sobre relacionamento amoroso. Meu trabalho envolve muito isso. Eu trabalho em uma rede de salões de beleza. Então, o que a gente mais escuta é sobre isso, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês. E eu acredito também que muitas mulheres também precisam dessa ajuda, desse empurrãozinho, porque hoje em dia não tá fácil. Não. Eu acho que alguém concorda comigo, né? Então, eu queria muito a ajuda de vocês pra gente poder entender o que acontece, né? Principalmente com os homens, se é insegurança, se a gente que se masculinizou demais. Isso é o que mais se fala, né? Que a mulher se masculinizou demais e por isso não atrai os homens, né? Esse é um ponto já pra gente conversar. Sim. Na psicologia a gente tem o costume de dizer que as mulheres de hoje em dia, que a gente chama das mulheres maravilhas, aquelas que dão conta de tudo, as heroínas, né? As que acham que não precisam de ninguém, que são independentes, autônomas, inclusive no aspecto amoroso. Geralmente essas mulheres elas estão com o masculino delas guiando o caminho delas. O lado masculino delas é o que guia, é o mestre que guia o caminho delas. E geralmente o feminino dessas mulheres que tá ali, ele tá desgovernado. Então qual que é a solução de hoje em dia? É a gente entrar em contato mais com o nosso feminino saudável e ter o nosso feminino como maestro do nosso caminho. E geralmente o nosso masculino que está no maestro do nosso caminho. E aí a gente entra em contato com os homens, que não estão tão homens assim, estão mais meninos, e aí a gente entra nesse choque. Entendeu? Mais ou menos. Aí eu vou fazer a pergunta dela então, porque tudo isso é muito teórico, né? Muito teórico. Aí assim, resumindo, a gente faz o quê, né? Não é essa a pergunta que você queria? O quê? Não é? Porque senão fica muito a teoria, eu entendi. E daí a gente faz o quê? Né? Não seria essa a pergunta? Na prática, né? Na prática. Na prática, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro tomar conta da gente. Tomar conta das nossas questões femininas que a gente precisa entrar em contato e resolver. Primeiro ponto. Segundo ponto é deixar ser cuidada. Segundo ponto, terceiro, né? Que eu já tô. Terceiro ponto é assim, fazer cara de planta, entendeu? Fazer uma cara de planta e dizer, meu amor, você tem razão, faz você que você sabe mais, você é mais homem, você que faz mais inteligente e deixar ser cuidada. Dar a chance para esse homem fazer. Me conta uma coisa, você tem filhos? Tenho uma de 8 anos. E será que essa relação materna às vezes não se confunde no relacionamento? E você quer, como você cuida da sua filha, você cuidar do seu homem? Muito, é complicado. A gente não enxerga, né? Não enxerga. Mas o que a gente faz? A gente, com a criança, a gente fala, vai escovar o dente, vai tomar banho. Aí quando a gente vê, a gente tá com o namorado, vai tomar banho, vai se arrumar que a gente tem que sair, tem a hora lá pra encontrar a Virna. Você já teve Isso é uma questão assim? prática. Sim. Você já? A gente manda, é como se a gente fosse mãe, né? Isso Exatamente. é ruim. Isso é ruim. Porque aí você namora, mãe? Não. Mãe namora filho? Não tem. Mãe trata a pele, entendeu? O filho. Dentro da relação de casal, a gente como mãe, a gente não
consegue nesse papel, a gente não consegue se relacionar como homem e mulher. O segredo tá em se relacionar como homem e mulher. A Vanessa me lembrou perfeitamente. Como mãe ou como filha, né? Porque às vezes a gente, como filha, a gente fica exigindo do nosso parceiro que cuide da gente, que dê segurança pra gente. Quando a gente fica mas no enquanto exigir, peso, né? Sim. Assim, não é o cuidar de mulher que você estava falando antes. Não, cuidar. Ai, se ele sair daqui eu morri. Né? É um exigir. Exigir. Quando a gente fica exigindo muito do parceiro da gente, geralmente a gente tá no posicionamento de filha. E aí a gente namora pai? Não dá certo, o relacionamento acaba. Ele pode durar por um tempo, mas ele vai acabar. E uma coisa também que acontece, o pai vai ter uma mulher. Então você vai ser traída. O filho, quando você tem um filho, um namorado filho, ele também vai ter uma outra mulher, porque ele não vai namorar a mãe. A chance então de também ter uma você vai ser traída. A chance de ter uma terceira pessoa é grande. Então, é grande. É grande. Então é por isso, né, que acontecem muitos casos de traições. Muitos. Dentre eles, sim, mas existem outras dinâmicas que acontecem. Por exemplo, que não tem a ver com posicionamento de masculino e feminino, ou que não tem a ver com ser mãe ou filha, né? Mas essas são situações que a gente pode evitar. Né? Exato. Mas existe, por exemplo, uma possibilidade de que não são esse caso, mas de, por exemplo, num relacionamento amoroso, eu tô fazendo de tudo. Né? O fazer de tudo, eu dou demais, eu dou casa, eu dou comida, eu dou roupa lavada, passada, cheirosa pra macia. Eu dou carinho, eu dou tratamento de pele. Eu dou tratamento de pele, eu dou tudo. Eu tô me vendo nisso. Eu dou tudo. E quando eu dou tudo, eu fico desequilibrado na relação. Daí quando eu fico desequilibrado, a tendência é isso acabar, ou é ter uma terceira pessoa pra suprir. Porque daí a pessoa que tá do outro lado recebendo tudo, ela pensa assim... Inconscientemente, ela pensa assim, nossa, ela tá me dando tanto que eu não sou capaz de pagar o que ela tá me dando. E aí eu fujo, igual o Procon, quando vem atrás da gente, né, pra cobrar as coisas, eu fujo. Porque eu acho que o que ela tá me dando é grande demais e eu não tenho condição de retribuir. E também porque, assim, eu não me sinto útil, ela nem precisa de mim, ela já faz tudo, ela é Mulher Maravilha. Ela faz tudo, ela não precisa de mim. Então ele vai buscar geralmente alguém para que ele seja útil. Isso acontece também, né? De a gente conhecer alguém, se relaciona um pouco e o cara some. Isso, sempre. Por isso que é importante a gente, às vezes, deixar o outro fazer. Aceitar ajuda, né? Aceitar ajuda e deixar. Mas o orgulho fala mais alto, né, gente? E aí? Aí você paga o preço de ficar sem ninguém, né, não? Então, ou de ter um menino, ou de ter um filho. Ou de ter um filho, ou de ter um pai. Fica sem o namorado. Então é isso que tem que dosar. Você já teve alguma experiência assim? Conta pra gente como foi essa experiência pra você. Pai da tua filha? Foi... Fala um pouquinho mais alto só. Tipo, você fala como se tivesse 40 pessoas aqui assistindo, né? A gente... Eu grito. Então pode, se solta. É complicado, a gente se doa demais, né? E a gente acaba... Agora, vocês falando tudo isso, eu me encaixei em tudo. Me encaixei, gente, porque eu me doei demais, eu praticamente fui mãe dele, então eu acho que isso também ocasionou a entrada da terceira pessoa. E isso que vocês falaram, também a gente esquece também um pouco do amor próprio. Sim. Que é uma coisa que a gente não estimula na gente, que a gente vai deixando de lado, né? E a gente precisa... Cuida do outro e não cuida da gente. do outro. Até porque é mais fácil, né? É mais fácil. Você vai lá, você cuida, você molda do jeito que você quer, pronto, tá tudo lindo. Super controladora. Super! E quando a gente se pega desse jeito, igual agora vocês estão falando pra mim sobre isso, a ficha cai, né? A gente vê que a gente erra. E tudo bem, né? Não, mas é assim. E tudo bem errar. Tu acha que a gente nunca errou? Tu acha que eu nunca errei? Também passei por um processo de relacionamento que teve triangulação. Então a gente também é passível de erro e tá tudo bem. O que é importante? O importante é a gente ter uma consciência, cair as fichas. Pegar um cofrinho e começar a botar ficha lá dentro pra ficar rico. Rico de saudável. De do nosso entendimento. saudável, do nosso entendimento, das nossas feridas que precisam ser curadas.
Outra coisa, quando a gente dá tudo também, a gente começa a cobrar e exigir da outra pessoa que ela faça. Sim. E quanto mais a gente cobra, vem a frustração. mais parece que a pessoa se afasta, né? Mas quanto mais a gente cobra, eu tenho que puxar às vezes pra teoria, a Vanessa vai sempre me puxar pra prática. Quanto mais a gente cobra e a gente exige no relacionamento, a dinâmica oculta desse procedimento nosso é terminar a relação. Isso é fato. A gente não quer a relação. Aí o que a gente faz? A gente dá o auto-boicote, a gente faz de tudo pra ela terminar. Entendi. Existe uma... Agora a gente tem que entender... Criar situações Sim. que cheguem ao término. Exatamente. Exatamente. Me conta uma coisa, assim, quando você tá conhecendo uma pessoa, um homem, você manda uma mensagem pra ele ou ele manda uma mensagem pra você, você espera uma resposta, você manda 10 mensagens, como que você faz? Não, eu espero a resposta. Nessa parte eu não corro atrás, eu não... Eu acho que depende, a pessoa ela tem que querer, né? Eu acho que senão é forçar a barra, né? Igual nesses aplicativos que tem de relacionamento, as meninas devem saber como que funciona. Os meninos também. Os meninos também. Meninos também. E é complicado isso. Você acaba desenvolvendo uma conversa bacana, depois a conversa vai para um outro lado, né? Muda o foco da conversa. Aí você meio que desanima um pouco. Mas se você sabe o que você quer, você corta Sim, e você conversa. corta. Mas você cortar. desanima por quê? Exatamente. A maioria que é sexo casual. E Isso qual é o fato. problema nisso? Se eu for... Agora a psicóloga apertou ela. Não A gente não combinou. pode dar brecha. Diz que a gente não pode dar brecha. Então, Fala pra psicóloga responder. Não Olha, tem problema por quê? então, Vamos jogar a pergunta né, pra vamos ela. jogar pra ela, porque, gente, não pode dar brecha. Né? Não dá brecha pra quê? Não. E pra vida de alguma forma, né? Sair com todo mundo. Mas você sabe que às normal. vezes no sexo casual você acaba encontrando aquela pessoa? Você sabe por que às vezes é difícil ir para um sexo casual? Eu tô falando assim porque as pacientes que às vezes comentam. Porque elas têm medo de se apaixonar e sofrer depois. Não é pelo sexo em si, entende? É que acha que ela vai se apaixonar porque daí ela tá tão carente aqui que ela acha que quando o cara fizer assim na mão dela, ela já quer casar, entendeu? Aí o cara tá com sexo, o cara tá na cabeça de sexo casal e ela já quer casar. E ela tá no vestido de noiva. Ela tá no vestido de noiva. noiva. Então, às vezes, elas não vão pro sexo casual porque elas têm medo de sofrer. Só que, na realidade, se a gente tiver bem com a gente mesmo, de uma forma ou de outra, sexo é vida. Sim. Quem que não fica de bom humor Quem que não depois, fica, né? Me conta aqui um pouquinho, como que foi, você chegou a casar com o pai da sua filha ou não? Sim, eu tive um relacionamento com ele curto. Depois eu engravidei dela. Eu vi que quando eu engravidei, eu vi que eu já não queria mais. Já era tarde demais, eu já estava grávida. Mais ou menos, né? Porque E se aí, Queria não- mais um relacionamento? E aí eu separei grávida, tipo, pra ganhar mesmo. Mas você chegou a ter papel passado? Não. Mas vocês moraram juntos? Sim, pouquíssimo tempo. Como que foi essa separação? Foi dolorosa, foi pesada, foi conturbada? Como que foi essa Não, porque eu já separação? não gostava mais dele. Eu até cogitei a possibilidade de ficar com ele, porque a gente tem um pensamento errado. De ficar com o pai da filha para criar, porque a criança precisa ter um pai presente. Pensamento errado, Totalmente concordo. errado. É um peso muito grande que põe na criança. Muito. Uma Concordo. responsabilidade muito grande. Concordo. E aí eu vi que isso não ia dar certo. A longo prazo, ainda bem que caiu minha ficha antes dela nascer, tudo, eu resolvi terminar. Eu sofri uns 2 meses, 3, não mais que isso. E toquei minha vida. Tive a neném, tudo, tive muito apoio da minha família. Então, assim... Isso é importante. Importante. Faz diferença, não faz? Faz, muita. A família... Eu te perguntei isso porque assim, eu me divorciei. Pra mim foi muito doloroso, né? Eu acho que a gente não casa pra separar, né? Sim. E não era, eu casei pra ficar a vida toda. Fiquei muito tempo casado, muitos anos casado, e pra mim foi muito doloroso, muito mesmo. E quando eu passei por essa situação, igual você tá falando com a Virna, de medo, né? Ai, tô com medo que ele pega na minha mão e eu vou me apaixonar, né? Aí um dia ela parou comigo e falou assim: quanto doeu o seu divórcio? Eu falei, nossa, foi assim um óbito, sabe? Alguém morreu. Uma perda muito grande. Foi uma perda muito grande, foi uma dor assim de óbito, de um enterro, sabe? De um negócio, foi muita dor.
E ela falou assim, aí você tá com medo do cara pegar na sua mão? Entendeu? O dia que eu percebi isso, que eu falei... A intensidade de uma coisa pra outra. Eu falei, eu tô com É uma medo. ferida. É uma ferida não curada. É isso que eu tava falando. É uma ferida não curada. Mas ao mesmo tempo, assim, quando você compara, você fala, gente, eu passei por situações tão piores, eu tô com medo de uma apaixonite, né? Medo por quê? Vamos viver, né? E aí quando você parece que vai se fortalecendo também. Então eu perguntei da sua separação em função disso, mas às vezes você teve outra dor que foi muito maior, né? Não sei se você tem alguém que faleceu na sua família. Então, se em algum momento você puder comparar, né? Se ver na situação onde você está conhecendo um cara e falar, e aí, será não que... é nada, né? Você fala assim, não, isso é nada, eu mal conheço a pessoa, tô começando a conhecer, que poder é esse que vai me envolver tanto assim que eu não vou conseguir sair disso, né? Vou ficar chorando rios e dias e coisas. Aí você dá a real dimensão para a pessoa. Isso é outra coisa bacana da gente falar. Quanto a gente coloca as pessoas num pedestal e a gente lá no lixo, né? No lixo. Como que você se trata nesse sentido? Como é que as pessoas estão em relação a você? As que você se relaciona? Eu já tive vários problemas com isso, porque sempre foi imposto um padrão. Infelizmente a gente cresce nesse padrão. Você cresce, você tem que ser magra, você tem que ter o cabelo liso, você tem que ser formada com tantos anos, você tem que casar e ter filho com aquela idade. Então, assim, tudo isso vai acumulando. Uma pressão. Né? Uma pressão. E quando você se depara com uma pessoa, você olha, poxa, um simples exemplo que já aconteceu comigo, eu tava com as minhas amigas numa festa e tal. Alana, o cara tá te olhando. Eu falei, aonde? E aí eu olhando pros lados, e aí ele é você. E eu, ai meu Deus! A Gabi continua olhando ao meu Meu Deus lado. do céu, esse homem tem muita beleza. O que ele tá olhando pra mim? E aí foi que minha amiga me deu um chacoalhão, um empurrão, né? Que eu quase caí. Mas aí né? E aí a gente vê isso. Nessas pequenas coisas que a gente vê que a gente erra. A gente começa a se diminuir. Sim. Né? Pra você entrar num padrão. Hoje em dia tem muita E representatividade. como você se relaciona com uma pessoa assim, Ai, é difícil. né? Nesse pedestal? Tem como. É difícil. Você já entra com a Uhum. relação fadada a terminar. Fadada a fracasso. Você tem que se colocar no mesmo patamar dessa pessoa para que você consiga ter uma conexão saudável de se relacionar. Sim. Então, assim, sempre eu vou voltar para a psicologia, que não tem como fugir, isso está em mim, entendeu? O segredo sempre vai ser a gente olhar pra gente, cuidar das nossas feridas, entrar em contato com o nosso feminino, através de uma psicoterapia, através de grupo de mulheres de ajuda, através das nossas amigas, entende? Fazer coisas no nosso dia a dia que a gente goste, que a gente se nutra daquilo, para que aquilo preencha esse vazio emocional, para que a gente não precise buscar no outro para cobrir esse vazio que já está aqui dentro. Então, assim, a gente tem que sempre, é de nós para os outros. Sempre o caminho vai ser esse. Nós para os outros. E aí a gente passa a ficar assim. E aí quando o cara olha, na realidade se dá uma piscadinha aí, né, mulher? Né? Porque a gente olha, o cara olhou. Aí você vira audaz, né? Você manda até um drink pra ele, né? Ou um bilhetinho, como era nos tempos antigos. Não vai brincar da dança da vassoura. Entendeu? Então, assim, sempre é da gente pro outro. Eu concordo com você. E você se sente assim quando? Quando que você se sente assim? Que poderosa. Você tá preenchida e Tá preenchido. Não, gente. tá feliz, que tá leve, que tá confiante. Que momento eu cheguei pra você agora? Quando você se sente assim, leve, bonita, confiante, poderosa, sexy, inteligente, capaz. Quando isso acontece? Eu tento fazer esse exercício todos os dias de manhã, no banho, né? A gente lida com mulheres todos os dias, Sim. Então a gente não pode passar aquela coisa, não que eu tenha que estar 100% todos os dias, porque a gente não tá 100% Sim. todos os dias. Mas eu tento trazer isso pra mim, porque um dia uma cliente falou pra mim, ela falou, quando a gente tá bem, isso daí externa. Isso daí todo mundo vê. É né? consequência? Exatamente. Ela falou, quando você tá bem, tudo é outra coisa. Todo mundo percebe. Né? E quando você tá ruim também, todo mundo fala, tá meio borocochô, tá meio murcha, tá... Mas eu tento fazer isso todos os dias no banho. Que é uma hora que eu tô comigo,
né? É uma hora que a gente para pensar, para fazer uma oração. Tem gente que faz de manhã ou faz à noite, sentar no banho, mas eu gosto muito no banho de poder fazer essa oração, de ter esse encontro comigo, né? De poder pensar, de poder encontro consigo mesmo. Exatamente. A gente precisa. Mas assim, eu concordo com você, mas a minha pergunta foi em outra... Em relação a outra pessoa? Vamos supor, vou dar um exemplo meu. Eu me sinto poderosa, maravilhosa, capaz e etc e tal quando eu estou dançando. Quando eu danço, eu esqueço, eu me sinto assim. Então assim, eu queria que você pensasse aí que momento que é esse, que eu já quase sei, já te dei a dica, que eu acho que também é... Por exemplo, no meu caso é quando eu tô dançando. Quando eu pego as minhas músicas de axé dos anos 80, anos 90 e toca. Aquilo ali vem uma memória maravilhosa. É essa sensação. Então, que momento que você já passou que te dá essa sensação de poderosa, de maravilhosa, de capaz, disso tudo? Vanessa vai pensar também. Quem pensar primeiro responde. Eu é quando eu tô dando aula. Quando eu tô dando aula. Como você se sente quando você tá dando aula? Eu tenho muita alegria, assim, quando eu vejo que os alunos estão perguntando, estão interessados, que aquilo está fazendo sentido para eles, né? Eu tenho um Instagram de TCC também, então lá quando a gente tá conversando, fecha mentoria, né? Durante as lives eles perguntam também, então é um momento que eu sinto, assim, parece que, nossa... plenitude, assim, é uma alegria, sem explicação, assim, e a aula, por exemplo, você fala, você ganhou 5.000 para dar essa aula, você ficou super feliz. Não, a maioria das vezes não ganhei nada financeiramente. É o preenchimento aqui, é o preenchimento, né? De alma mesmo. É, né? Né? Nesse sentido que eu quero dizer, o preenchimento aqui. Provavelmente vai ter vários. Eu danço, meu trabalho, eu nasci para isso também, mas o que seria o seu? Gente, uma coisa que me veio muito é minha filha. Não pode envolver ninguém. Não pode envolver ninguém? Não, porque você transfere pro outro. Nossa, quero só gente, seu, tá vendo? Aqui, só um pouquinho. Nossa, tá difícil, gente, olha, vai demorar. Porque eu tô tentando. Não, deve ter buscar, tido. Será que... Já nunca teve. Lá atrás, na adolescência, fase adulta, quando foi pra alguma viagem, um trabalho, um samba legal. Tá sim. entendendo? Hello? Claro que tem. Sim, tem. Tá, então agora você entendeu. Os momentos que a gente sai, né, que a gente... Realmente eu gosto de dançar também. É uma coisa que eu não faço há muito tempo, porque eu acho que a gente... Por conta da pandemia, essas coisas de trabalhar bastante. Sim. Mas uma coisa que eu gosto é de dançar. Gosto muito mesmo, e é verdade. Como a gente você se sente? sente? A gente se sente diferente. Eu me sinto melhor. E quais são as sensações que você tem quando você tá dançando? Eu vou dar um exemplo. Eu me sinto assim livre, me sinto magra, me sinto gostosona, entendeu? Me sinto criativa. Geralmente eu já tô aqui viajando, o que eu posso fazer durante a semana, até às vezes assim, limpo minha mente mesmo. E eu me sinto charmosa, entendeu? Eu me sinto várias coisas. E aí? Como você se sente? Eu me sinto assim também. Livre. Sim. Porque a dança, ela é muito boa, né? Ela. Nem que você dance sozinha, então às vezes a gente vem no samba, vai no... Não tem problema dançar com uma pessoa, estando dançando com uma pessoa ou não. Você se sente livre, né? Sim. É bom você... Eu acho que a música leva a gente, assim, numa frequência muito boa. Eu gosto bastante. Não só de estar lá no lugar, na festa, mas em qualquer lugar que você coloque uma música, eu acho que ela muda a frequência da gente. Ela consegue te levar a algumas coisas bem... Traz memórias positivas. Bem bacana. E essa é uma estratégia muito boa que a gente pode fazer. No momento que a gente está se sentindo não tão bem assim, a gente pode até pegar, faz uma playlist dessas músicas de boas memórias e toca essas músicas de vez em quando para trazer no teu cérebro, meu nível de psique, ser a nível cerebral, para ativar essas boas memórias. Por isso que eu fiz questão aqui de insistir. Porque existe, e nós todos temos um saudável, a gente só tem que tirar ele, estimular, e a música, essa playlist é uma forma de estimular isso. Quando a gente faz isso, a gente se torna mais confiante e os passinhos pequenos vão começando a ser ficando passos maiores e a gente preenchida um pouquinho mais e a gente consegue ter relações saudáveis.
Aí, pegando já o seu gancho, você também estava falando que a sua cliente disse que quando a gente está bem... Saúde! Quando a gente está bem... Vamos dar um tease aqui. Saúde! As mulheres... Quando a gente está bem, a gente transborda, né? Aham. Então, já pensando nesse transborda, no que a Virna falou de se preencher, será que a gente busca o amor ou será que a gente atrai o amor? Perguntinha, hein, Vanessa? Vamos passar para ela responder igual ela fez comigo? Vou dar um troco. O que você acha? Então, Né? fechado. Pergunta de novo para ela agora. O que você acha, Vanessa? A gente atrai, a gente... E agora? Meu A Deus. gente atrai. Toda vez que você está buscando o amor, você não vai encontrar. É o amor que te encontra, não é você que encontra o amor. Meninas, meninos, gravem isso. Gravem isso. Quando a gente está na busca, a gente está na busca das dores. Ou seja, a gente busca um amor dolorido. Mas a atração saudável. Por isso, qual que é a dica? Nossa, de 1 milhão agora, na verdade. A dica de 1 milhão é cuidar da gente. Então, se preencher, fazer o que gosta, fazer o exercício de ficar sozinha. Eu ia até te perguntar, você sai para dançar sozinha? Sair para dançar sozinha, sentar na mesa lá do lugar de dança sozinha, pedir a sua bebida preferida do jeito que você quiser, seja ela qual for, ligar o botãozinho do dane-se, né, para não dizer outra coisa, e pedir a sua bebida, sentar na sua mesa, escolher com quem você quer dançar. Sim. Não, muito obrigado, sim, agora eu quero dançar, agora eu tô bebendo, entende? Ter o seu tempo Se ali. priorizar. Você já fez isso? Se priorizar. Sai sozinha, dançar sozinha? Eu fui ao cinema. Até agora eu fui só ao cinema. Sair pra dançar sozinha eu nunca fui, mas é uma boa ideia. Eu vou tentar. Dá Esse certo, final de semana. Dá Eu não tenho problema com isso, em ir almoçar sozinha, ir ao cinema Isso sozinha. é legal. Eu não tenho problema. Tem gente que tem, né? Muitas. Fala, não consigo. Eu ainda consigo. As pessoas que não conseguem ir fazer um almoço sozinha, ou tomar um chá sozinha, ou no supermercado sozinha, que precisa até ir no banheiro com a amiga, são geralmente pessoas que estão num estado infantil que precisa da mãe do lado. Parabéns, você já é adulta. Quase. Outra adolescente, né? Outra adolescente. Outra adolescente, outra adulta. Mas então, você já dá conta de fazer algo sozinho. Isso é muito legal. Isso é Aham. positivo, isso é positivo. Então tem que aumentar esse exercício aí. O autocuidado, né? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? das Então, amigas? qual o momento... fui eu que coloquei aqui. Não, aqui não. Só o pessoal falando que o assunto é muito bacana, muito interessante. Parabenizando pelo assunto, mas a gente não tem pergunta. O pessoal E você, tem pergunta? que entrou agora, a gente tá falando sobre relacionamento amoroso. Mandem suas dúvidas aqui que a gente conversa. E aí, você tá fazendo exercício de atrair, assim, de se preencher para atrair? Eu acho que eu pratico esse exercício. Eu acho que eu pratico. Eu só não achei certo alguém que ainda não tá na mesma frequência. Né? Porque é muito difícil, né? Você achar alguém que tá preenchido. Hoje em dia todo mundo tem um monte de problema. É crise de ansiedade, Mas, crise de será que seu pensamento de falar assim, é muito difícil? Será que isso atrai ou repele? Repele. Então, Né? Já, só de eu falar isso já, né? Sim. Já distancia. Como é que tá a lista de exigência? Ai, gente, eu vou falar uma coisa, uma Fala. brincadeira que eu sempre falo no meu local Fala. de trabalho. Por favor. Que todo mundo fala que eu sou exigente. Agora eu falo, gente, bastou ter os dentes, tá ótimo, entendeu? Não vou mais ser exigente a ponto de querer falar como que eu quero. Não coloquei mais no quadro dos sonhos, que minha cliente falou que eu tinha que fazer o quadro dos sonhos. Aí, então, assim, Mas sonho é bastou só ter, sonho, ter né? dentes, tá ótimo. Tem que botar a realidade. Sim. Então, ela falou, porque aí entra o negócio de cocriação, entra outras coisas, né? Entre outras coisas. Entendeu? Então, assim, eu coloquei, bastou ter dentes, tá tudo certo. Então, eu não... Mas aí você vai pegar qualquer laminha, então. Todo mundo fala que eu sou exigente, vai pegar- eu não sou. Então, mas você vai pegar qualquer laminha com dente pra você tá bom. É, então...
Mas tá é vendo, tudo gente? ou nada. Tá vendo? Né? Então, Ou é uma folha de 500 pontos de exigência, Ou seja, não existe. ou 2 dentes. Tudo ou Um nada. canino, 2 caninos. Não vampiro. é Então só- vampiro serve. É só pra abrir a cerveja, né? Só pra dar um tcheco assim, ó. Só pra abrir a cerveja. Ai, gente, socorro! Então, Nossa, não dá. tem isso também, a gente tem né? que fazer uma lista, né? Eu acho que a gente tem que escrever. Eu acho que tem que ser escrito isso, né? É um erro nosso, né? A gente descrever, escrever o que a gente quer pra nossa vida, como a gente quer. Mas não é que aparece. E como seria um homem hoje legal para estar junto? Olhando para a realidade e sem a gente brincar. Um provedor, né? Um provedor. Um homem provedor é bonito, Ele um homem tem- inteligente. Gente, um homem pode não ter beleza, pode não... O cara escreve certo, o cara fala bem, o cara se posiciona. Isso encanta. Isso é postura de homem, onde tem De um masculino homem. saudável. Isso, entra onde tem a polaridade que Isso, tava, né? as polaridades. Isso. masculino. Mas às vezes ele vai comer assim, vai falar de boca cheia e tá ok? Ou a mãe vai começar a corrigir? A gente aceita algumas coisas, né? A gente vai aceitando, né? Porque nem tudo é perfeito. Eu não sou perfeita também. Exatamente. Né? Igual uma cliente chegou e falou pra mim, Ana, você não pode rir alto desse jeito. Você tem que ter, assim, tem que ter mais sutileza. Você tem que falar baixo. Você tem que ser mais feminina. Né? Eu falei, meu Deus, gente, eu vou morrer seca porque eu não tenho... É meu Mas isso, às vezes- né? Às vezes isso é a verdade da pessoa, não precisa ser você, né? Aí eu parei e pensei, falei, como que eu vou me tornar uma coisa que eu não sou? Exato. Não dá, não É. funciona por muito tempo. Não, virou uma máscara, né? E outra, se você for atender cada cliente que chegar lá e falar, você tem que ser assim, aí chega outro, mas você tem que ser assim, aí chega outro e fala, você tem que ser assim. É verdade. Pensa. Aí eu volto de novo que a gente precisa ter um encontro consigo mesmo para olhar a nossa essência, quem somos nós de verdade, O que a gente o gosta. que a gente gosta, o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente deseja. É o mínimo saber o que a gente deseja. Se a gente não sabe o que a gente deseja, a gente não sabe para onde ir e qualquer caminho vai servir. Qualquer 2 dentes vai servir, entendeu? Entendi. É. E aí a gente não precisa mais perguntar para ninguém, a gente já sabe onde a gente quer. A gente já sabe. Já sabe? Então, assim, o que vai... Acho que assim, bem simples. O que deixa seu coração feliz? Um homem que seja inteligente, saiba falar e tenha condição de prover. E prover não é ir pra Não é Nova prover, York. Não é disso, não é Não questão é de financeira, dinheiro, não é de questão estar financeira. ali, de Dele proteger, acolher, de cuidar da segurança, Aham. é disso, é uma postura na uma realidade. Eu entendi o que você postura quis de dizer. homem, É, uma postura. Então, ok, a gente sabe, a gente quer isso aqui. Beleza, então vamos atrás disso. Mas pra gente correr atrás disso, buscar, que a Vanessa tá falando, não. Mas Tem que atrair. a gente vai cuidar da gente pra gente também ter as mesmas características. Uhum. Só que na gente, quando a gente tá buscando essas características num homem, a gente precisa perceber que nós temos elas. Geralmente, quando a gente tá exigindo algo assim, provavelmente existe um pouquinho de projeção do que tá faltando na gente. Eu já me dou isso que eu quero que ele me dá? Ou eu tô indo só em Aí você busca vai- dele me preencher? Aí você vai tomar um susto em algum momento da jornada do seu camarada, que você vai perceber que você não vai precisar tanto dele assim, que você se basta em algum momento, mas que você precisa dele para colaborar Sim. apenas. Lado a lado. Lado a lado. Aí a gente volta aqui, ó. Às vezes a gente quer um cara aqui, a gente permanece aqui, a gente não vai encontrar, não. Sim. Ninguém vai se encontrar por um tempo. Uma pergunta legal para fazer também é se eu sou uma mulher que ele ia gostar de estar comigo. Porque a gente faz muita exigência em relação ao outro. Ah, eu quero que seja provedor, eu quero que seja isso, seja aquilo. E eu sou uma mulher que ele ia querer? Eu sou. Eu também concordo. Eu sou. Aí, pronto. Mas não são todas as mulheres que respondem isso. Não sou. Depende, né, Vanessa? Algumas mulheres vão até responder, mas de uma forma arrogante, né? Vai te colocar de uma forma muito além do que ela é, fora da realidade. Sim, aham. Aí é um problema também. Porque
Depende do que ele busca também. Porque a gente só entende, assim... A gente conversa muito com mulher, muito com as clientes, tudo, mas a gente não escuta os homens, né? Eu não sei vocês, mas a gente, dificilmente... E eu atendo clientes também que são homens, que têm dificuldades também, eles têm sentimento. Eu ia falar exatamente isso, que eles têm. Eles têm sentimento. Os grupos também amam. E é difícil. A gente eu não enxergava antes, de verdade. Depois que eu passei a atender os clientes, eles têm sentimentos. E tem dificuldades também de encontrar mulheres que valham a pena, né? Que chamam de fraco. Ele é um fraco. Ele não tá sendo um fraco, né? Às vezes ele tá sendo um menino. Eu tenho vários pacientes homens e eles vêm com essa demanda. Vêm. Geralmente são casados com mulheres muito fortes ou eles estão numa postura de pais e com umas esposas ou namoradas de filha que pesa demais para eles. Sim. E eles se mantêm nesse relacionamento. Sim ou não. Né? Cada um vai ter o seu contexto, as opções. Mas às vezes também eles estão em posição de meninos, né? Uma mulher extremamente forte, eles se colocam como meninos doloridos, aí a gente coloca que o masculino está desgovernado, o feminino está tomando conta do caminho dele, e ele permanece como um menino casado com uma mulher muito forte. Essa mulher dá conta de tudo. E ela estimula esse menino até como uma mãe também. A continuar menino. Então às vezes a relação permanece assim, mas por um tempo. Por um tempo ela vai permanecer assim, depois vai pesar. Ou vem uma triangulação ou ela vai acabar de uma outra forma. Então os homens, eles estão dessa forma, assim. E recentemente fiz um curso sobre isso e ele falou, professor, sobre o quanto isso é histórico. Tanto que as mulheres estarem muito com o masculino governando o caminho delas, assim como os homens com o feminino governando o caminho deles. Nossa... E a gente acha que é recente, né? Não, história. Não. De 1900 bolinhas, a Revolução Industrial. Não sabia. Nossa. É coisa antiga, então. Eu já assisti um documentário que eu achei até bacana. Não sei se vocês já assistiram. O Silêncio dos Homens. Não assisti. É um documentário. E eu vi que realmente o homem tem sentimento, eles têm dificuldade de expor. E a gente não sabe lidar com isso. Sim, e aqui, né? Sim. E às vezes Desculpa, pode falar. Eles se sentem acuados, né? Às vezes de falar alguma coisa. Então... E não parecer tão homens porque estão... A fragilidade, parece que é muito frágil, que ele é muito mole. Não é, às vezes é só um momento dele ali, sabe? Dele querer falar, dele querer conversar, expor uma fraqueza dele e pronto. E morre aquilo ali, mas tem mulheres que acabam meio que, você é um frouxo, nossa, mas você tá tomando essa atitude, você não é assim. E começa a exigência. Sim. Né? E sabe qual é? Pode falar. A exigência. E sabe qual às vezes a dinâmica oculta por trás dessas situações assim? Geralmente esse menino, vou chamar de menino, mas já adulto, esse menino adulto, ele provavelmente teve uma mãe muito protetora, provavelmente ele teve uma mãe... Ele foi o filhinho da mamãe, aquele qual a mamãe estava ali o tempo inteiro. E ele não teve, não estou falando só do pai agora, mas ele não teve uma figura paterna saudável masculina. Não só do pai, mas vamos supor que o pai estivesse ausente, ou que o pai não fosse essa figura, não teve um avô, não teve um tio, não teve nenhuma figura paterna masculina saudável para mostrar para ele. E ele acabou tendo mais mulheres assim, principalmente a mãe, né? E isso acontece muito quando os pais estão em posicionamento de menino e a mãe ela é forte demais. Então ele vai acabar criando um menino também, entende? Então ela é um padrão até transgeracional, né? Que vem de geração em geração. Então esse menino que nunca casou, aquele homem que está lá com 50 anos, geralmente é um homem que está ainda na esfera da mãe. Profundamente emergido na esfera da mãe. Não, às vezes, não tô falando de morar em mesma casa, às vezes até mora, né? Até mora na mesma casa, mas às vezes a mãe faz parte muito ali da esfera dele e ele não consegue sair daquela dinâmica para encontrar uma mulher, porque o lugar já está ocupado pela mãe.
Então, nem sempre é uma questão do homem em si, né? Mas é uma dinâmica muito maior do que a gente imagina. Qual que é o nosso papel como mulher? Nosso papel, de novo, é olhar pra gente. Olhar as nossas feridas, olhar o nosso lugar, qual é o nosso lugar, ter força do nosso lugar, resolver as nossas feridas e pedir ajuda, seja em grupo, seja um profissional, seja nas amizades, entender aqui, colocar a gente no nosso lugar, o sentir, e aí sim esse movimento passa a ser um pouco diferente, mesmo que você se relacione com esse menino. Porque a nossa modificação modifica o outro também. Exato. Automaticamente, né? Ele se espelha, né? Ele acaba... É física, né? É física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se você movimenta, o outro movimenta. Não importa se o movimento seja para cima, se movimenta. Porque daí você vai também, talvez em alguns momentos, você vai ter opções assim, ok, cresci. Né? A gente tá falando de relacionamento de casal. Um cresce e o outro fala, eu não preciso de ajuda, eu tô ótima, eu sei tudo, eu faço tudo, eu não preciso, eu tô zen. Mas a gente percebe que o outro precisa, e só que ele não quer. E se ele não quer, vamos pensar assim que ele não precisa, né? Então a gente vai em busca da nossa ajuda com o nosso movimento, que é isso que a gente pode controlar. O outro a gente não tem como controlar. Então, fazendo o nosso movimento de crescimento, a gente tem duas opções. A primeira, ou percebendo o nosso crescimento, esse homem aqui passa a fazer o movimento e cresce junto, ou crescendo o movimento, vai fazendo o quê? Um distanciamento. Distanciamento e a relação vai acabar. Exatamente. Então é sempre aqui, ó, nosso. Daqui pra lá. Sempre. E aí, agora precisa de uma semana pra gente refletir mais um pouco. Gente. Toma aqui um golinho dessa surpresa aqui. Gente, é complicado. Olha, essa semana a cabeça vai funcionar. A cabeça vai... Aí tu me liga, qualquer coisa. Amanhã a gente tá junto lá. Pode deixar. Estamos juntos, então dá pra... Né? Isso que a Virna tá colocando aqui é importante, né? Porque às vezes a gente começa algumas reflexões e precisa realmente de uma ajuda psicoterapêutica, precisa conversar com alguém. Então, se vocês precisarem de algo, chama a gente também, porque a intenção não é abrir assuntos aqui e deixar ao Léo, né? O nosso intuito aqui é conversar, ampliar as nossas consciências, conversar um pouco mais, discutir sobre as coisas da vida, mas também ter um atendimento se for necessário, né? Sim. E aí, você tem mais perguntas? Como é que tá agora? Depois de tudo isso que a gente conversou? Depois de tanto tapa, né? Ai, de tanto tapa. Pílulas da consciência. É puxado, gente. Tapa não, pílulas da consciência. Pílulas de amor. Pílulas de amor, comprimidinho de consciência. Ué, mas ninguém disse que era fácil, né? Não, verdade. Ninguém disse. Eu brinco isso também. Lá, quando a gente tá no churrasco, tomando cerveja, alguém cresce, alguém aprende alguma coisa. Às vezes aprende alguma diversidade, algum assunto qualquer ali, né? Mas não... Alguma amenidade, né? Não tão profundo, né? Nada tão profundo, né? Então, pra gente realmente avançar, tem um ditado que fala, pra você chegar no cume, você tem o vale, né? Então a gente tem que dar uma passadinha nesse vale, pode ser rápido, para poder subir pro cume da montanha, né? Pro ápice da montanha. Então, não chora não. Bora em Não, direção tá chorando ao cume. não. Bora em direção ao cume. Isso aí. Bora pro cume, né? Bora pro cume de forma diferente a partir de agora, né? Sem sofrimento, né? Sim. Quer perguntar precisa mais? ser tratado, né? Tem muitas coisas que precisam ser tratadas. Né? Se a gente for parar pra pensar... Mas isso é uma coisa de cada vez, né? E às vezes até esse tempo que a gente dedica pra gente, pra ficar sozinho, pra assistir um filme quieto, né? Pra estar ali no nosso tempo, uma noite que você sai pra dançar sozinho e observa, não fica naquela loucura de querer dançar também. Para, ouve a música, observa. É um tempo que as coisas vão, acho que, encaixando na nossa cabeça, né? E como a Virna fala, depois desses bate-papos, reverbera algumas outras. Sempre, né? Nunca para por aqui, né? Continua, né? Isso. Mas aí tá a tua parte, a tua parte, a tua parte, a tua parte, a tua parte de pedir ajuda. Sim.
sempre, sempre parte da gente pro outro. Sempre. Se a gente faz o inverso, é porque tem uma criança birrenta aqui que precisa ser cuidada aqui, olhada, orgulhosa. Você tem muitos momentos criança? Um monte! O que a sua criança o orgulho, faz? nossa, o orgulho é tomar conta. Tem dia que ele toma conta, não sai do lugar. Ela birrenta, senta no chão e chora. Bate assim, no meio do supermercado, tipo assim? Não chega a isso. Dá uma controlada, sabe? Fica bem fina. A criança fica bem fina, mas... Mas tem dias que essa criança engole o choro. Engole o choro. Ai, muito. meu Deus do céu. Orgulhosa. É assim. Mas a gente tem que tratar. Então, mas aí a gente vai olhando ela de acordo com que os momentos chegam e a gente diz pra ela: eu cuido de você, agora você não precisa mais fazer birra. Tá diferente agora, né? Você não precisa bater, né? Não precisa xingar. Tá tudo bem, né? Eu faço isso principalmente quando eu acho que eu tô me sentindo carente, né? Eu faço esse exercício de me imaginar criança e eu adulta me abraçar enquanto criança e conversar comigo. Eu cuido de você, eu te dou carinho, agora eu sou adulta, eu posso cuidar de você, eu tô aqui, eu beijo essa criança, E pra mim é mais fácil essa observação da carência, né? Da birra, às vezes eu acho que eu faço e não percebo. Mas da criança carente, essa eu ainda percebo. Assim, algumas situações aí eu faço esse tipo de conversa e tem melhorado bastante. A gente tem isso, né? A gente tem, é o que a gente mais tem, ainda mais relacionado a relacionamento amoroso. Mas era isso que eu ia dizer. Busca. É aí que entra a busca. A gente não namora sozinho. Esses dias eu fiz uma postagem, a gente não namora sozinho. A gente namora com todo o nosso sistema familiar na relação. A gente não tá sozinho. A gente vai se relacionar com o outro de acordo com o relacionamento que nós tivemos com os nossos pais. Reflexo, né? Então, e aí a gente imagina a gente indo namorar criança. Eita lasqueira. Aí o outro tá criança também. Imagina a briga pelo pirulito como fica. Não é? Alguém precisa ficar adulto nessa história e botar essas crianças abraçadas. Minha mãe botava a gente abraçado pra ficar, né? Pra trocar de castigo. E o que você falou aí da busca, isso aí já é um pontozinho que você pode olhar. Toda vez que eu tiver hoje eu queria estar com alguém, hoje eu queria... é a carência. Então dá já pra parar e se abraçar, sabe? E fazer alguma coisa pra gente, né? Isso, quando bater isso, tentar procurar suprir isso com a gente mesmo. E é outro ponto que eu também vou deixar aqui de reflexão pra você ir pra lá. O que hoje na tua vida te preenche e te deixa feliz e leve, que não envolve outras pessoas? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo meu pra te clarear. O que me preenche completamente, até eu virei o zoinho, você viu que eu virei o zoinho, né? Completamente, me deixa assim, com a pele boa, feliz, eu vou pro jiu-jitsu assim, né? Feliz é o meu trabalho, cara. Toda vez que eu atendo, tá lá o dia todo, eu saio assim, realizado. Aquilo me preenche. Eu também. Me preenche. Dançar, me preenche. Estar com as amigas, tomando um vinho, dando risada, falando mal dos outros, me preenche também, entendeu? Terapia das amigas é um negócio que me preenche. Entende? Vamos falar de sozinho aqui, atividade sozinha. Andar de bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto, tem um lugar que eu gosto de tomar sorvete e café. Café, né? Ele Café à tarde, ele fica, não tem ninguém lá. Então tem um canto lá, gente, aí eu peço lá meu potinho de sorvete, meu café, sento lá, nossa, que lá é a glória. Pego o celular, aí eu vou olhar, vou ficar lá. É o seu momento. É muito bom. É bom. E o teu? Que momento é esse? O meu trabalho. Pegou? Eu acho que com as minhas mãos. Ela é boa, eu acho que com as minhas mãos eu consigo. A gente consegue passar alguma coisa de bom pra cliente. Porque eu sou cliente, cara. Super. Porque às vezes tem cliente que chega lá muito triste. Tem cliente que chega lá com um problemão e aí ela conta pra gente. E a gente acaba vendo que o problema dela às vezes é maior que o meu. Né? Às vezes eu tô chorando me por causa do hoje, negócio. né? De uma cliente hoje. Conta aí pro pessoal. Então, ela teve paralisia facial por conta de um estresse. Ela trabalhava numa multinacional e ela não aguentou. Ela pipocou. E
ela viu que eu tava mexendo nas minhas coisas e tinha que agendar cliente. Ela falou, Ana, calma, que não é assim. É muito difícil eu te falar isso, né? Mas se cuida, né? Se cuida, calma, uma coisa de cada vez. Não tem É o que a Camila falou, a né, sua saúde vai. Você é ninguém é insubstituível. Ela falou, eu trabalhei na multinacional e tal, e aí faz 3 anos que ela teve essa paralisia por conta de um estresse muito grande que ela teve, por conta do trabalho. Então tem coisa que não vale a pena. Eu amo o que eu faço. Embora tenha muita gente que fale, não, você faz outra coisa, você já fez outras coisas. Mas eu gosto do meu trabalho. Eu aprendo muito. Todos os dias eu aprendo um pouco. Então, tanto coisa boa quanto ruim. Sim! A gente, né? As ruins A gente não tá querendo propagar a felicidade ilusória, Sim. né? Os momentos ruins, eles vêm e eles nunca param de vir. Não. É que a gente acha uma maneira mais leve de lidar com eles e quando a gente não sabe lidar, a gente pede ajuda. Sim. No meu trabalho, as pessoas falam, você não tá cansada, você não tá... Eu não tenho esse cansaço que as pessoas falam, sabe? Esse esgotamento. É onde você se sente útil. Se sente útil, isso. E às vezes a gente pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa só precisa de desabafar, de conversar sobre as coisas, né? E a gente tá ali pra isso. E aí eu volto só pra gente, acho que a gente vai finalizar, né, Vanessa? Pro começo da nossa conversa. Lembra quando a gente falou de que às vezes é bom deixar o namorado fazer, o marido fazer, a esposa fazer alguma coisa? Porque às vezes ele se sente útil você deixando fazer. E vão sentir essa felicidade que você sente lá no seu trabalho, quando você se sente útil. Nossa, Eles vão sentir isso também. Errado, agora eu tô pensando nisso. Uma pessoa me ofereceu uma coisa semana passada e eu falei, não precisa, eu não quero. Tipo assim, aí depois a minha colega de trabalho, Ana, por que você não pegou essa chave? Não foi lá? Eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Às vezes a gente, é importante dar essa oportunidade pro outro de se sentir útil, que ele precisa disso às vezes. E aí a gente tá falando das amizades, assim, do trabalho, mas no relacionamento amoroso de casal também, às vezes você sabe fazer as coisas, mas assim, às vezes seu marido tá tão contente porque chegou em casa e comprou uma carne de porco lá que quer fazer, você vai lá e pega a carne de porco, tempera do seu jeito, ele olha um banho de água fria nele, que talvez ele queria preparar um belo de um almoço pra você e você não deixou. E quando a gente começa a deixar, mais situações começam a aparecer. Então você tá às vezes no mercado, alguém oferece pra pegar alguma coisa pra você, você vai entrar no carro, alguém fala, não, eu carrego pra você. Deixa que eu só... Você tá no elevador, alguém sugere também que vai te ajudar. É incrível, mas a gente põe o não na frente, né? Isso que você tá falando é verdade. A gente põe o sim. Não, agora eu vou pôr o sim, porque coisa eu vou falar. Porque a gente acha que a gente dá conta de tudo. Mas às vezes eu acho que a gente tá incomodando. E não é, a pessoa então ela quer fazer. Mas quando você ajuda as pessoas, é porque elas estão te incomodando? Não, nunca. Então... Mas se eu tô oferecendo, é porque eu tô oferecendo uma ajuda, porque eu tô dando condições de oferecer ajuda. E não só isso, você vai num lugar, você ganha... Esses dias eu recebi um café de uma pessoa, me trouxe assim no trabalho, eu falei... Que delícia! Não, mas... acostumada. Não, no trabalho eu não tô acostumada, porque nós somos todas colegas, não tem hierarquia entre nós. E aí a pessoa me trouxe o café, sabe? Eu falei, nossa... Né, fiquei... Então você começa a ganhar desconto, é um monte de verdade, menina, é uma beleza. Outra, né? Porque você começa a aceitar receber. Exato. Merece. E aí quanto mais você recebe, mais preenchimento para atrair. Para atrair, não para buscar, gente. Não, para atrair. Dá. Você vai se sentindo mais bonita também, é uma beleza. Muito legal. Muito obrigada, então, pela sua participação. Acho que a gente fica por aqui, né, Virgínia? Sim. Eu que agradeço. Gostou? Gostei. Gente, tava nervosa. Gente, não é fácil. Não é fácil se essas coisas e dar risada, não é fácil. Se você quer vir conversar com a gente, então manda uma mensagem que a gente tá aqui para te receber, para conversar sobre assuntos da vida. E você escolhe o assunto. A gente sempre deixa o convidado escolher o assunto e aqui a gente fala sobre ele. É isso aí, uma conversa entre amigos. A gente espera na próxima live. Até mais. Tchau. Vamos dar uma paradinha aqui? Pronto, vai ser a nossa paradinha. Vem cá, Virna. Pronto, pra foto. A gente não fez isso, né?